Olá, 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 como vai? Tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a BCU Luiz, criador do método de interpretação seletiva, e estamos analisando os livros da Bíblia verso a verso usando essa metodologia, oferecendo para você um local onde você pode ver a análise sendo feita e a verdade sendo extraída do texto. Mas também estamos oferecendo a você a oportunidade de fazer um curso de interpretação bíblica, pois aqui eu ensino como se faz. Sem muita enrolação, vamos direto para a nossa tela de exercício e já vamos, porque nós já estamos na cena 7 do livro de Atos, que compreende aí o nosso texto 4, versos 5 a 22. E nós estamos então aqui na nossa tela de exercício. O nosso personagem é os apóstolos. Já deixei aqui o texto com todos os apóstolos marcados, onde é que eles aparecem, para que nós possamos acompanhar isso e facilitar aqui a nossa vida. Então vamos lá, as verdades do texto, né? Eu não sei se provavelmente vocês notaram, estou num local diferente, agora estou gravando aqui da minha casa, né? As condições são um pouco inferiores, mas se eu conseguir, se ficar razoavelmente bem, nós teremos condições de produzir muito mais, ok? Então vamos lá, vamos às verdades a respeito dos apóstolos. Já selecionei os textos, já trouxe para cá. Primeira vez que eles aparecem é o verso 7, e no verso 7 a gente vai aprender o seguinte: e pondo-os perante eles, os arguíram. Então, os apóstolos foram colocados, foram colocados perante, perante eles, ou eles quem? Perante as autoridades, né? Perante as autoridades eclesiásticas. Eu vou trocar o eles para ficar mais compreensível, né? Os quais, os arguíram ou os interrogaram. Vou deixar arguíram mesmo, mas a ideia é interrogar, né? Os arguíram com a seguinte pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Verso 7. Pronto, terminamos aqui a verdade do verso 7. Vamos então ver como a gente pode aplicar essa verdade às nossas vidas. Eu e você aprendemos que como eu vou substituir o apóstolos por enviados de Cristo, ou como apóstolos de Cristo, poderemos vir a ser questionados pelas autoridades eclesiásticas denominadas. Eu vou deixar só assim, eclesiásticas, que desejarão saber de onde vem o poder que nos move a ser usado por Deus. Se nós estivermos sendo usados por Deus, isso certamente vai acontecer. Então, eu creio que essa primeira lição a gente tá vendo isso aqui acontecer no texto, certo? A ideia de que se a gente aceita o fato de ser usado por Deus, se a gente busca esse ser usado por Deus, a gente vai enfrentar a oposição das próprias autoridades eclesiásticas.
Não resta dúvida disso. Não importa de que denominação a pessoa faça parte. Se ela se desponta dentro dessa denominação, se deixando usar por Deus e sendo usada por Deus poderosamente, as próprias autoridades daquela igreja, daquela religião, vão se levantar contra ele. Por quê? Porque o sobrenatural acontece nesses eventos. E o sobrenatural é sempre rejeitado pelo ser humano. Vamos à segunda verdade, então, agora, versos 8 a 10, tá? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, eu vou colocar os apóstolos, tá? Porque Pedro aqui está representando ali os apóstolos, ou Pedro e João. Os apóstolos cheios do Espírito Santo responderam. 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 Autoridades do povo e anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Maravilha. Então percebe, vai ter perseguição? Vai. Mas a gente tem saída e a gente tem incentivo da palavra de Deus? Tem. Está aqui na lição de número 2. Eu e você aprendemos que, como enviados de Cristo, eu já vou até pegar isso aqui, pessoal, ó. Eu e você aprendemos que, Ctrl C, como enviados de Cristo, devemos estar cheios do Espírito Santo. Porque um enviado de Cristo que não está cheio do Espírito Santo, ele vai bambear diante da pressão das autoridades. É lógico. Então, essa busca por ser cheio do Espírito Santo, ela é contínua, diária e permanente. Cheios, como enviados de Cristo, devemos estar cheios do Espírito Santo para dar respostas certas e objetivas àqueles que nos perseguirem na igreja. Esta resposta deve demonstrar que o que fizemos é benéfico aos homens, em primeiro lugar, né? Benefício feito a um homem enfermo. E, e deve apontar claramente a fonte do poder usado. Jesus Cristo, o Nazareno. Vou pôr um ponto. Ela deve também, ou ela pode também, apontar que este foi ressuscitado por Deus e é o mesmo rejeitado por quem não crê.
Bom, não gostei desse final. Acho que podia deixar só em cima. É benéfico aos homens e deve apontar claramente a fonte do poder usado: Jesus Cristo, o Nazareno. O mesmo a quem a maioria das autoridades ainda rejeitam o poder. Ainda rejeitam o poder. Assim ficou melhor. Assim ficou melhor. Porque a maioria das autoridades, bom, no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, a maioria das autoridades aceitam e dizem crer em Jesus, mas não aceitam que Jesus possa usar pessoas hoje de maneira extraordinária. Então vamos à terceira lição, agora verso 13, tá, pessoal? Vamos lá? Os apóstolos, não, ao verem a intrepidez, os apóstolos falavam, os apóstolos eram intrépidos, intrépidos. E as autoridades viram isso. Então, viram isso, mesmo sabendo que eram iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Verso 13. Maravilha. Vamos lá aplicar isso às nossas vidas. Aí aqui eu vou substituir com aquele como enviados. Eu e você aprendemos que eu e você aprendemos que como enviados de Cristo podemos ser intrépidos e provocar com isso a admiração dos nossos inquisitores. Essa intrepidez não depende das, das faculdades ou da cultura. Pronto. Tá vendo? Olha só que maravilha. Aliás, espera aí, não vou terminar não. Ou da cultura. Depende apenas de estarmos com Jesus do lado e de fato. É, porque tem gente que fala que está com Jesus, mas de fato não está. Essa é a questão. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito, se nós queremos fazer a diferença nesse mundo, nós precisamos andar com Jesus o tempo todo. Nós precisamos estar com Jesus ao nosso lado. É assim que a gente vai fazer a diferença no mundo, tá certo? Do contrário, a gente não vai fazer essa diferença. Terminamos então a terceira lição, vamos para a quarta, que agora é o verso 14. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. O homem que fora curado. Vendo eles o homem. Vendo com eles. Ah, tá. Vendo com eles o homem que fora curado. Então tá aqui. Os apóstolos estavam com o homem que fora curado. Assim, as autoridades nada tinham que dizer em contrário.
Pronto, as coisas vão se completando, né? A gente vai tendo aqui, vai analisando os personagens e as coisas vão se completando. Eu e você aprendemos que, vamos botar uma vírgula sempre, como enviados de Cristo, devemos estar próximos do testemunho vivo do poder de Deus manifestado através de nós, pois isso cala os nossos opositores. Contra fatos não há argumento. É isso que a quarta verdade nos ensina aqui claramente, certo? Eu cometi um errinho aqui, eu já vou corrigir rapidinho. Pronto, aqui. E aí, aqui agora é só eu fazer isso, pronto. Prontinho. Contra fatos não há argumentos. Então, se a gente tem do nosso lado a prova viva da ação de Deus manifestada através da gente, isso cala os opositores completamente. Eles não têm o que falar, eles não têm o que dizer, certo? Vamos para a quinta lição, versos 15 a 17, né? Primeiro, quinta verdade. Vamos lá. Mandando-os. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois, na verdade, manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Os apóstolos foram mandados, mandados sair do sinédrio, enquanto as autoridades consultavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois, na verdade, o manifesto e um sinal foi realizado por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Pronto, terminamos. Vamos aqui transformar isso aqui numa lição para as nossas vidas. Vou trazer para cá e vamos substituir os apóstolos por aquela com eu e você, vírgula. Acho que eu vou até copiar isso aqui agora. Vou acertar e vou copiar porque, apesar que tá acabando já, né? Mas é melhor. Eu e você, pronto. Eu e você, como enviados de Cristo, poderemos ser expulsos da igreja local. Farão reuniões para decidir sobre nossas vidas. Mas o máximo que poderão fazer é nos proibir de falar e pregar a Jesus. Não, não é o máximo, não. Eu vou melhorar isso aqui, tá? Eles vão tentar, na verdade, porque não vão conseguir. É, e, como enviados de Cristo, poderemos ser expulsos da igreja local. Vou botar um ponto. Farão reuniões para decidirem sobre nossas vidas.
e tentarão nos calar para não sermos mais os canais pelos quais Cristo operará entre os homens. Então tá, tentarão nos calar para não sermos os canais pelos quais Cristo opera e é glorificado e divulgado de maneira efetiva e eficaz. Porque Cristo é divulgado, mas Cristo está sendo divulgado de maneira tão ineficaz, pelos quais Cristo opera e é glorificado, vírgula, divulgado, pelos quais Cristo opera e é glorificado, e divulgado de maneira efetiva e eficaz. A verdade é que Cristo tem sido divulgado de maneira tão ineficaz, tão inoperante, que as pessoas pouco acreditam nele por conta dos anunciantes e da forma como anunciam. Não se vê mais as manifestações da glória, da majestade, do domínio e do poder de Cristo sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza. Então a gente tem enfrentado aí essas dificuldades. Aqui vai ser assim, de vez em quando pode ser que de fundo você ouça aí uns barulhos. Eu estou em casa e gravando a nossa aula. Vamos lá, próximo versos 18 a 19. Chamando os apóstolos, foram chamados e ordenados a que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas eles lhes responderam: julgai se eu ouvir a voz ou a Deus. Pronto, terminamos. Então vamos pegar aqui, trazer para cá. Vamos substituir isso aqui por aquilo que a gente já fez, né? Eu e você aprendemos que, como enviados de Cristo, seremos pressionados absolutamente. Eu acho que o pressionados já deu a força necessária. Seremos pressionados a não falar ou e ensinar em o nome de Jesus, usando seu poder extraordinário. Porque a questão aqui não é só o ensino, a questão é, foi feito um milagre extraordinário e esse milagre é que deu autoridade para se falar. Então vocês não podem falar usando isso, porque isso chama a atenção do povo. Essa é a questão. As autoridades estavam perdendo o controle sobre o povo. Aprendemos que, como enviados de Cristo, seremos pressionados a não falar ou e ensinar em nome de Jesus usando seu poder extraordinário. Mas nossa resposta deve ser sempre a mesma. A nós é
justo ouvir a Deus e não as autoridades. Pronto, ficou legal, ficou bom. Você pode até dar uma melhorada se quiser, mas ficou legal. Então é isso que nós aprendemos aqui, olha. Vão tentar calar aqueles que usarem de autoridade no nome de Jesus. Vão reunir-se, vão fazer um monte de coisa e vão tentar proibi-los de fazer isso. Mas a resposta deve ser sempre a mesma. A nós é justo ouvir a Deus e não qualquer autoridade. Vamos para a sétima, quase acabando, né? Só falta mais 7 a 8, verso 20 agora. Pois nós não podemos deixar de falar. Os apóstolos não podiam deixar de falar das coisas que viram e e ouviram. Viram e ouviram. Pronto. A gente poderia até juntar, pessoal, o 20 ali também. Talvez eu até faça isso, viu? Mas por enquanto vamos terminar. Eu e você, como enviados de Cristo, eu e você, como enviados de Cristo, não podemos deixar de falar das coisas que Deus faz através de nós, nem do que sabemos pelas Escrituras que Deus pode ainda fazer. Maravilha. Maravilha, terminamos aqui. E nessa lição, a lição 7, nós aprendemos que não dá para deixar de falar por conta de pressões, não dá para deixar de falar por conta de nada, certo? Nós devemos falar do que somos testemunhas e do que sabemos que a Bíblia ensina, claramente. Vamos para a última, né? Oitava, verso 21 agora. Os apóstolos foram novamente ameaçados. Ameaçados, mais ainda, mas foram soltos. Mas foram soltos, pois as autoridades não tiveram, não acharam, né? Não acharam como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pronto. Então, tudo está atrelado, pessoal. Tudo está atrelado. Se a gente tem o poder de Deus ao nosso lado, se o poder de Deus se manifestou, não tem. Eles vão tentar, vão fazer, mas não tem muito o que fazer. Como enviados de Cristo, poderemos ser duramente ameaçados. Mas, no fim, seguiremos nossas vidas, pois diante da ação extraordinária de Deus através de nós,
o povo será nosso. Não, o povo glorificando, o povo vendo e glorificando a Deus serão nossa defesa. Serão, na verdade, nossa melhor defesa. Poderia colocar isso aqui. Será nossa melhor. Em viagem de Cristo, poderemos ser duramente ameaçados, mas no fim seguiremos nossas vidas, pois diante da ação extraordinária de Deus através de nós, o povo vendo e glorificando a Deus serão nossa maior defesa. Vou colocar, vai ficar maior defesa. Pronto. Terminamos aqui a oitava lição. Agora nós vamos para a nossa conclusão. Então, continuando aqui, né? Estamos na nossa conclusão. Eu sempre falo que nessa metodologia é tudo muito bom. Por quê? Porque a conclusão nós vamos pegar o que a gente já fez. O que que nós fizemos? As lições. Então, vamos copiar todas as lições. Deixa eu voltar aqui no nosso exercício, né? Na nossa tela. Então, eu vou copiar todas as lições, ok? Todas elas. Uma vez copiadas as lições, eu vou colar todas elas aqui. Pronto. Trouxe todas elas para cá, certo? Vou tirar essa formatação. Tirei aquela formatação que eu não tenho interesse nela agora, certo? E agora eu não uso também, eu e você aprendemos que na conclusão, tá? Só na conclusão. Então eu posso apagar todas elas e deixar só o restante. E agora eu vou destacar, na conclusão eu destaco a essência de cada lição. Então tá, qual que é a essência? Como enviados de Cristo, vou pegar isso aqui também, poderemos vir a ser questionados pelas autoridades eclesiásticas. Esse é a essência aqui. Como enviados de Cristo, devemos estar cheios do Espírito Santo para dar respostas. Mais uma. Como enviados de Cristo, podemos ser intrépidos. É a essência. Como enviados de Cristo, devemos estar próximo do testemunho vivo do poder de Deus, que é aquelas pessoas que recebem a graça, né? Como enviados de Cristo, poderemos ser expulsos da igreja local. Farão reuniões, vão tentar nos calar. Como enviados de Cristo, seremos pressionados a não falar e ensinar em nome de Cristo, usando seu poder. Como enviados de Cristo, não podemos deixar de falar das coisas que Deus faz através de nós. Como enviados de Cristo, poderemos ser duramente ameaçados. Pronto. Então, basicamente, eu tenho a essência de cada passagem. Então, como enviados de Cristo, poderemos vir a ser questionados, devemos estar cheios do Espírito, devemos ser intrépidos, ousados, corajosos, devemos estar próximo daqueles que receberam uma graça, devemos trazê-los para o nosso meio, caminhar com eles. Como enviados de Cristo, poderemos ser expulsos da igreja local. Então, se eu faço parte de uma igreja, agindo assim, poderei ser expulso. Como enviados de Cristo, seremos pressionados a não falar. Como enviados de Cristo, não podemos deixar de falar. E como enviados de Cristo, poderemos ser duramente ameaçados.
Terminei de dar uma olhada na essência e já sei o meu tema. O que devem fazer e esperar os enviados de Cristo, os apóstolos. O que devem fazer e esperar os enviados de Cristo. Agora, nós vamos fazer um resumo das lições. Deixa eu mudar aqui de câmera. Então, pessoal, se você está aprendendo só para usar para você mesmo, você pode parar se quiser. Agora, quer seguir, quer ter material para usar, para ensinar? Então você pode seguir um pouquinho mais. Vamos fazer o resumo das lições. E como é que a gente faz esse resumo aqui das lições? A gente vai usar o que a gente tem. Nós vamos pegar aqui o material que a gente tem, que são as lições, né, da conclusão. Vamos trazer aqui para o resumo das lições. Vou colar tudo aqui, certo? Isso aqui eu tenho só para pegar o formato, posso apagar imediatamente. Não preciso mais do termo lição, tá? Eu não preciso, então já fiz aqui apaguei, né? Limpei. Então, o que devem fazer e esperar os enviados de Cristo? Que devem esperar questionamentos das autoridades eclesiásticas. Eu acho que eu posso melhorar o título para ficar bem. Ó, o que devem esperar fazer e esperar os enviados de Cristo usados com melhor, que usam o poder do seu nome. Ficou grande, mas ficou melhor. Devem esperar questionamento das autoridades. Isso aqui eu vou tirar esse formato, né? Devem esperar questionamento das autoridades. Devem estar cheios do Espírito para dar respostas. Ó, todo o restante, por que eu estou apagando, pessoal, todo o restante? Porque todo o restante eu uso na explicação. Eu uso na explicação, eu não preciso é, desse aparato todo, porque eu posso usar isso explicando para a igreja, para aquele grupo que está comigo, né? Devem estar cheios. Olha, o que devem ser, que devem fazer, o que devem ser e esperar, ser e esperar os enviados de Cristo. Devem esperar questionamentos, devem ser cheios do Espírito Santo, devem ser intrépidos, aqui eu vou mudar para corajosos. Aí eu vou colocar assim, ó, mesmo sem diplomas e cultura. Devem ser corajosos, mesmo sem diploma e cultura. O que eles precisam? Ter Jesus ao seu lado.
Isso eu vou usar na exposição. Devem ser corajosos. Aqui eu vou apagar essa vírgula. Mesmo sem diploma e sem cultura. Aqui também eu posso colocar aqui. Devem estar próximo do testemunho vivo do poder de Deus. Então, devem estar próximo do testemunho daquelas pessoas que Deus os usou para abençoar. Então, isso aqui eu posso desmanchar. Aqui, poderemos ser expulsos. Devem esperar que devem esperar que podem ser expulsos da igreja local. Todo o restante eu vou usar na exposição. Eu vou explicando e mostrando. Então, o que eu preciso nesse primeiro momento, devem esperar que podem ser expulsos. Vou pegar só essa parte aqui e vou desfazer. Essa parte eu vou deixar destacado, bem destacado. Devem esperar muita pressão. Muita pressão para não agir usando o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus e seu poder. Então, devem esperar muita pressão. E aqui eu posso reduzir. Pronto. Como enviados de Cristo, não podemos deixar de falar. Devem continuar, pois a eles... Não, isso é em cima. Devem continuar falando e fazendo o que viram, ouviram e leram nas Escrituras. É isso que o verso 20 nos ensina. Devem continuar falando e fazendo. Pronto. E por último, devem esperar duras ameaças. Então, toda essa cena o grande objetivo de toda essa cena é mostrar o que esses discípulos ousados de Cristo, esse pessoal que usa o poder de Deus, deve continuar fazendo. É como eles devem seguir suas vidas. Então, o que devem ser e esperar os enviados de Cristo que usam o poder do seu nome. Eu vou acrescentar o eles. Eles devem, agora sim. Aí eu vou pegar e copiar. Eles devem esperar questionamentos das autoridades. Eles devem ser cheios do Espírito. Eles devem ser corajosos. Eles devem estar próximos do testemunho. Eles devem esperar que podem ser expulsos da igreja. Eles devem esperar expulsão. Eles devem esperar a sua expulsão da igreja local. Eles devem esperar muita pressão para não agir usando o nome e o poder extraordinário de Jesus. Eles devem continuar falando e fazendo o que viram, ouviram e leram.
Eles devem esperar duras ameaças, versos 21. Pronto. Terminamos aqui, pessoal. A análise do terceiro personagem, os apóstolos, que eram os enviados de Cristo, e nós, como enviados de Cristo, aprendemos essas lições. Vamos àquele fechamento final aqui, que a gente vai usar para fazer aí um recorte. Deixa eu diminuir o tamanho agora aqui do texto para aparecer todas as lições. Aqui Isso, já está aparecendo aqui todas elas. Vamos só ajustar um pouquinho e pronto. Então tá, vamos lá. O que devem ser e esperar os enviados de Cristo que usam o poder do seu nome. Em primeiro lugar, verso 7, eles devem esperar questionamento das autoridades. Em segundo lugar, eles devem ser cheios do Espírito Santo para dar respostas. Em terceiro lugar, verso 13, eles devem ser corajosos, mesmo sem diploma e cultura. Em quarto, eles devem estar próximos do testemunho vivo do poder de Deus. Eles devem estar próximos daquelas pessoas que receberam o milagre. Tragam para junto de si. Em quinto, versos 15 a 17, eles devem esperar a expulsão da igreja local. Então, não vai ser fácil ser um instrumento usado por Deus. Versos 18, eles devem esperar muita pressão. Verso 20, eles devem continuar falando e fazendo o que viram, ouviram e leram nas Escrituras. E por último, verso 21, eles devem esperar duras ameaças. Então, o que devem ser e esperar os enviados de Cristo, que usam seu poder. Amém? Alunos, Atos 4, 5 a 22, cena 7. É o que a gente acabou de ver. Deus abençoe a todos.